O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendize a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Meus amados irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da Sagrada Família, a festa dessa Sagrada Família que serve como exemplo e modelo para a nossa vida, através das virtudes que vamos encontrar na família de Nazaré.
Sabemos que a família é uma instituição divina, ela é sagrada, a família é abençoada por Deus, porque a família colabora com a obra da salvação. De que forma? Gerando vidas para a santidade e a comunhão. E foi nesta família comum lá da periferia de Nazaré que Deus elaborou o seu santo plano de salvação. Ali aconteceu a realização do mistério da encarnação do Filho do Altíssimo, pelo qual Deus se fez homem em tudo, menos no pecado. Então o Evangelho de hoje nos apresenta a Sagrada Família de Nazaré, ensinando a importância da vivência da fé, a importância de cumprir a lei do Senhor. Família que reza unida permanece unida. E aí nós ouvimos na primeira leitura do livro do Eclesiástico várias promessas que o Senhor fez e faz para o seu povo. Ele diz que quem honra o pai, quem honra o filho que honra o seu pai, alcança o perdão dos seus pecados. E acima de tudo evita também cometê-los, porque é na família que nós somos chamados a ser santos. Sabe por quê, meu querido irmão? Fora da família você se submete ao que o outro exige de você. Exemplo, no próprio trabalho. Você se submete ao seu patrão. E ali você é obrigado a exercer aquela função. Lógico, quando você exerce aquela função por vocação, mesmo sendo submisso, você realiza com grande alegria no seu coração. Mas quando você pega qualquer serviço para a manutenção da família, você já não trabalha muito na alegria. Aí o que acontece? A submissão se transforma, bem como também o trabalho, num peso. Então nós somos chamados a viver na hierarquia. E na hierarquia de família. Tem os pais. E os filhos precisam honrar o papai e a mamãe. Depois a palavra continua dizendo que aquele que cuida do papai e da mamãe, ele será ouvido nas suas orações diárias. Muitas vezes você pode perguntar para si: por que minhas orações não são ouvidas? Talvez você não está respeitando, amando o papai e a mamãe. Depois a palavra continua dizendo que aquele que respeita a sua mãe ajunta tesouros, tesouros das virtudes, do testemunho, do exemplo de vida. São tesouros que encantam o coração de Deus, bem como também daqueles que estão na sua volta. E nesses tesouros, talvez o papai e a mamãe vai poder ouvir alguém dizer para você: seu filho é uma pessoa maravilhosa, assim como falaram para José e Maria. E eles ficavam admirados com tantas coisas que falava a respeito do seu filho. Que você também possa se encantar com as coisas boas que falam dos seus filhos. Por quê? Se estão falando bem dos seus filhos, significa que você está no caminho correto da educação. Mas mesmo falando bem dos seus filhos, ficam com os olhos bem atentos, ficam bem antenados. O mundo de hoje é um mundo que acaba seduzindo os seus filhos para as coisas erradas. Porque quando está em família, está com os amigos, é uma coisa.
Mas quando eles estão com os amigos deles, soltos na sociedade, nas praças da vida, é outra situação. Ali eles não vão deparar somente com pessoas boazinhas e maravilhosas, como na família e no grupo de amizade familiar. Ali vai deparar com outras pessoas interessadas em vender algo para elas, interessadas em abusá-los. Tem muitas coisas, muitas pessoas do mundo que ficam olhando para os seus filhos como objeto, onde eu posso utilizar deles de qualquer forma. Então, papai e a mamãe têm que orientar os filhos, como nós ouvimos São Paulo aos Colossenses, que não deve intimidar os seus filhos, para que eles não se sintam desanimados. O que é intimidar aqui? Muitas vezes a palavra que o papai e a mamãe falam para os seus filhos são palavras pesadas, palavras grosseiras. Já ouvi papai e mamãe xingando seus filhos de vagabundos, de preguiçosos, de que não gostam de estudar, que não servem para nada. Ponto final. Tem, melhor dizendo, reticências. Tem tantas outras palavras que as pessoas, o papai e a mamãe acabam falando para os filhos e esquece que a palavra tem poder. De modo particular, a palavra do pai e da mãe exerce um poder muito grande na vida do filho. E aí teu filho não consegue deslanchar na vida porque você usou palavras negativas, desanimou o seu filho na caminhada, não viveu a palavra do Senhor. Por não conhecer a palavra, acabou não vivendo como deveria viver a palavra. Depois vem dizer que o filho terá alegria se ele honra o papai e a mamãe com seus próprios filhos. Lógico, se os filhos honram os seus pais, logicamente que os seus filhos, que são os netos dos seus pais, olhando todo esse exemplo, vai também honrar você, porque vai ver que você tem um carinho tremendo com o vovô e com a vovó, e assim sendo esse cuidador do vovô e da vovó, o filho também vai ver que ele precisa fazer a mesma coisa, porque foi assim que o papai e a mamãe fez. Caso contrário, meu querido, não pense que ele vai cuidar de você. Caso contrário, ele vai dar valor no trabalho, em tantas outras coisas, e vai acabar não cuidando de você. Caso contrário, vai arrumar as desculpas da nora ou do genro, porque não dá muito certo, não tem espaço dentro de casa, a casa é pequena. Começa a arrumar um punhado de desculpas. Por quê? Porque ele não viu o exemplo dos pais. Ele não teve isto. Ele não teve aonde se espelhar. E nós não espelhamos nos vizinhos. Nós espelhamos na nossa própria família. A palavra continua dizendo que quem respeita o pai tem vida longa. Todo mundo quer ter uma vida longa, viver muito tempo, então é preciso respeitar o papai e a mamãe. Isso daqui são as promessas que o Senhor está fazendo para nós. Da mesma forma também, aquele que obedece o pai é o consolo da mãe, porque a mãe acaba não tendo a autoridade na educação do filho. Quem tenha toda essa autoridade é o pai. Então a mãe sabe muito bem que quando o filho respeita e obedece o seu pai, ela fica consolada, ela fica feliz, porque ela sabe que está orientando o filho naquilo que ela não consegue. Porque a mãe tem um vínculo muito forte, e para a mamãe o filho não tem defeito. A mãe não consegue enxergar defeitos no filho.
Para a mãe, o filho é perfeito. Para a mãe, ele é maravilhoso. E aí é preciso do pai para ter essa autoridade na educação do seu filho. O pai é aquele que consegue falar não, e o seu não continua sendo não. O não da mãe é um não sei. A mãe, ela fala não, daí a pouquinho o filho chega lá, faz um agradinho, tá bom, vai, tudo bem, hoje eu vou deixar. Quer dizer, não tem limites. E o papai é aquele que vai dar. E assim a mãe fica consolada, porque ela sabe que tem alguém que está colaborando nessa orientação, nessa educação dos filhos. Bem como também o filho deve amparar seu pai na velhice. Aqui fala na falta de lucidez, hoje em dia, na caduquice, no Alzheimer, naqueles momentos que o papai e a mamãe acaba sendo grosseiro com você porque está com Alzheimer e não sabe o que está fazendo, e que você tem que ter as virtudes que São Paulo nos ensinou. Quais são essas virtudes? Ele fala: revesti-vos de sincera misericórdia. Não é de qualquer coisa, é de sincera misericórdia, de sincera bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-os como o Senhor nos perdoou. Então é preciso, neste momento da fragilidade do papai e da mamãe, que você possa lembrar que um dia você também foi frágil, pequenino. Por isso de olhar para a Sagrada Família, Deus se fez tão frágil, e nós também fomos frágeis. Precisamos do cuidado do papai e da mamãe, para compreender até as nossas necessidades físicas, no horário da alimentação, as nossas dores. Aí ficar fazendo ali a mãe a leitura: acho que está doendo o ouvido, acho que é a garganta, acho que é cólica, e é isso, aquilo, outro. Quer dizer, todo esse cuidado que o papai e a mamãe teve com você, e que você agora, na fragilidade deles, que é na velhice, deve cuidar deles. É sempre bom fazer um curso de cuidador de idosos. Todos deveriam fazer. Não é para trabalhar. Tem alguns que trabalham. Meu irmão trabalha nessa área. Mas não estou dizendo para você trabalhar, mas é para você cuidar na velhice do papai e da mamãe, para não ficar lá todo escadeirado, não saber como cuidar. Nem sempre tem home care, nem sempre tem dinheiro suficiente. Então é preciso envolver a família. E um curso de cuidador de idoso é muito bom. Você aprende e também vai saber que quando ficar idoso, como deve cuidar de você, e até no sentido de você também poder colaborar. Depois, a palavra vem dizendo que a caridade feita a teu pai, não fala a mãe. A mãe você junta tesouros. A caridade que você faz com teu pai não será esquecida. Porque com a mãe nós temos esse vínculo, como o padre disse. Com o pai nós precisamos aprender a amá-lo, assim como ele também precisa aprender a nos amar. Então a palavra está dizendo que toda a caridade que você faz a teu pai, Deus não vai esquecer. Servirá para reparar teus pecados, porque Deus é misericordioso. Então, meus amados irmãos e irmãs, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. A palavra diz que nós somos santos eleitos, escolhidos por Deus. Então, se nós somos esses santos eleitos, devemos ser agradecidos ao Senhor, porque o amor é o vínculo de toda a perfeição. E tudo que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo,
É isso que nós precisamos entrar na nossa cachola. Tudo que nós fazemos deve ser em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você assim não fizer, pode ter certeza que tem outro nome, e que não é Jesus Cristo. Então, se nós queremos edificar, santificar a nossa família, tudo tem que ser feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As esposas ser solícitas com seus maridos. Como o padre disse, vocês são mulheres que muitas trabalham fora e se submetem ao patrão, ao diretor da empresa, ao chefe. Faz assim com a cabeça, gostando ou não gostando, com cólica ou sem cólica, você está lá. Então com o marido também, precisa ser solícita, precisa amar esse homem, precisa a esposa santificar o lar. Quem santifica o lar é a esposa. Quantos homens são cabeça dura, que não vêm à igreja, e a maioria dos homens passam a vir à igreja depois que essas mulheres fazem calo no seu joelho de tanto orar e clamar o Senhor. Então você, esposa, é aquela chamada a santificar o lar. Por isso tem que revestir das virtudes que nós ouvimos. Por isso não pode ser aquela mulher tagarela que fica o tempo todo falando que ninguém suporta. Tagarela, o que eu quero dizer? Falando a mesma coisa, né? Eu já conheço a história e continua contando de novo a mesma coisa. E não estou com falta de lucidez. Na falta de lucidez, a gente ouve a pessoa falar 10 vezes a mesma história. E com nós que não estamos com falta de lucidez, estamos bem perfeitos da cabeça, aí aquela repetição cansa, dá briga. E muitas vezes a mulher fica ali espizinhando na mesma coisa. Ninguém aguenta. Falou uma vez, está falado, ponto final. Perdoa. Cuida da família, santifica a família. Olha para Maria, Nossa Senhora nos ensina. Ela também tinha TPM, ela também se lidou com todas essas situações. Então é preciso também ser essa mulher solícita com o marido. A palavra não está dizendo que é com os filhos, não, é com o marido. Que muitas vezes a mulher troca os filhos pelo marido. Não, quem te deu os filhos foi o marido. Você precisou dele para ter seus filhos. Mas depois São Paulo diz também para os maridos: amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Vamos encontrar muitos homens cavalo, que dá patada e coisa para tudo quanto é lado na insatisfação da vida. Que tanta insatisfação, que falta de realização e de compreensão. O homem precisa ter claro na sua mente que Deus deu para ele uma mulher para que ele ame, para que ele faça dela feliz. Você não foi lá na casa dela tirá-la para fazê-la infeliz. E depois é ela que vai cuidar de você na velhice. Nesse auxílio também de família. Então é preciso os homens amar as suas mulheres. É preciso colaborar com a esposa nos trabalhos domésticos, porque ela também trabalha. E é preciso que a família reze junto. O padre fala isso constantemente. A família tem que rezar juntos. Como que você, papai e mamãe, quer ir para o céu e não quer levar os filhos? Olha só para você ver, para as nossas comunidades estão ficando idosas. Cadê os jovens? Os jovens são seus filhos. Onde eles estão? Dormindo? Porque ficou cansado para vir na missa? Como que você vai para o céu e não leva a família? Precisa apontar para os seus filhos os céus. Mas para que eles vivam os céus, eles precisam praticar aqui na terra. Então, depois fala
dos filhos: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Jesus era obediente aos seus pais, nós ouvimos nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos olhar para a Sagrada Família. Os filhos precisam obedecer seus pais, mas lógico, bem entendido, né? Porque tem pais que, Deus meu, né? Obedecer os pais, aqueles pais sensatos, coerentes, que sabem como dialogar com seus filhos, que sabe o momento certo de colocar de castigo, que sabe o tempo certo do castigo. Tem tudo isso, tudo são coisas para rever, tudo coisas para entender. Então é preciso que os filhos obedeçam seus pais, mas não é fácil obedecer um pai alcoólatra. Oxalá! Não é fácil suportar um marido alcoólatra, ou vice-versa, né? Porque hoje em dia também temos muitas mães alcoólatras. Não é fácil suportar gente que só pensa no forró da vida, né? É preciso santificar a família. Deus revelou o seu plano salvador na família. É na família que nós somos chamados a ser santos. Depois vem para os pais: que não intimideis os vossos filhos, como o padre já disse. Então, os pais são aqueles que educam na lei de Cristo e da sua igreja os seus filhos, como vocês prometeram no dia do casamento e depois do dia do batizado deles. Educar seus filhos na lei de Cristo e da sua igreja. E para que tudo isso aconteça, para que a sua família seja santa, você precisa apresentar para os seus filhos Deus. Precisa apresentar Deus para os seus filhos. E essa apresentação se dá já lá no ventre materno. Papai e mamãe felizes com a gestação do filho, e que ele vai crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus, da família e da comunidade cristã. E é o papai e a mamãe felizes, e vão vendo que aquele presente que Deus deu, que é essa bênção que são os seus filhos, e que você vai ensinando-os a louvar a Deus. Agora vocês se preocupam simplesmente em dar profissão para os filhos? Acha que a profissão vai levar eles para os céus? Não. Precisa dar o caminho de Deus. Aí sim Deus já falou para eles qual vai ser a vocação, para que eles sejam felizes diante das amarguras da vida. Muitas vezes o pai quer que seu filho seja tal coisa, e a vocação do filho é outra. Olha a doideira. Se o teu filho diz que quer ser padre, você quase morre, como se fosse a pior coisa do mundo. Não sabe louvar a Deus e ver que Deus o chamou para isto. Agora, se o filho está nas drogas, está aí na prostituição, acha bonito. É umas incoerências muito grandes, para não dizer tantas outras. É só ir pensando, né? Tem casas que virou motel, tem filhos e filhas que viraram prostitutos. Melhor, nem é prostitutos, né? Porque esses prostitutos e prostitutas ganham, né? É um trabalho para o sustento da família. E hoje em dia não é. As pessoas se dão para lá e para cá como se fossem verdadeiros animais irracionais, gratuitamente. Os filhinhos, os netinhos. E por que está assim? Porque Deus quer? Não, porque você não educou na lei de Cristo e da igreja, porque você foi falho, porque você não quis ouvir a palavra, porque você quis achar que deve navegar nas coisas do mundo, porque você achou que seu filho não é uma bênção de Deus, mas que seu filho é um investimento que custa caro neste mundo. E o investimento acontece o que está acontecendo.
Ah, não vou ter mais filho porque é muito caro. Porque você está pensando como o mundo pensa. Você está agindo como o mundo quer. Você está tendo uma cabeça capitalista, mundana. Filho é bênção da família. E todos os casais têm que ter filhos. E não é um só, são vários. Papai e mamãe têm que dar o direito para os seus filhos ter irmãos e ter sobrinhos. Porque muitas vezes eu sou tão sozinho, não tenho família. Quando o papai e a mamãe morrer, a quem eu vou recorrer? Não tem ninguém que é sangue do meu sangue. Porque você vê como investimento e não como bênção de Deus. O Senhor disse que é para multiplicar. Ele não disse que é para economizar. O Senhor é generoso para conosco. Nós também devemos ser generosos para com Ele. Precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, acreditar no Senhor. Eu sei que você tem fé. Eu estou dizendo acreditar no Senhor. É isso que falta nas famílias desse tempo em que nós estamos vivendo. Que Deus possa continuar abençoando você e toda a sua família, e que você seja grato a Deus pela família que Ele te deu. Ela não é perfeita? O padre já disse, faça calo no seu joelho, reze. O que eu estou dizendo, que joelho dobrado é família edificada, família vencedora. Então alguém precisa rezar por essa família, para que ela seja salva. Então que Deus abençoe você e a sua família. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Amém.